Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fábio e vou estar fazendo um vídeo aqui em relação a um defeito no meu ar-condicionado. Ele é da marca Miele, né? É... Ele é um inverter, né? Do modelo X Extreme Save Connect. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o modelo exato dele, né? Que são bastante caracteres. E, enfim, é isso. Para começar a explicar qual que é o defeito, né? Ele é um defeito que está em uma função do ar-condicionado. Eu vou abrir o manual daqui e vou explicar qual função que é essa. Vamos folhear aqui. Pois bem, não sei se vai dar para ver bem no vídeo, mas o defeito ele está aqui, ó, no funcionamento do modo de energia, né? A tecla Eco. Ela fica aqui no botão do ar-condicionado, exatamente aqui nesse botão Eco. Pois bem, o que ele faz, né? O que o manual nos diz? Ele é o controle de limite de potência do compressor, né? Ele fala que pressione a tela Eco, né, para selecionar o limite de operação do compressor na unidade externa, né? E esse valor ele vai ser apresentado em formato percentual na seguinte sequência, né? Quando a gente pressionar a tecla Eco Energia, né, Eco Energia, sem pressionar na verdade, ele vai estar aproveitando 100% do ar-condicionado, né, do compressor. Se pressionar uma vez, ele vai entrar no modo operação Eco. E esse modo operação Eco, ele fica travado em 24 graus, né? No meu controle, ele pelo menos fica. Aí quando você abaixa, ele sai do modo Eco. Se pressionar duas vezes aquele botão, pincelando aqui, é esse botão aqui, ó. Eco Energy, onde tá meu dedão aqui. Se pressionar duas vezes, né, 75% de aproveitamento, né, ele fala que vai ser uma operação reduzida com redução de 1/4 da capacidade do compressor, né. Olha a palavra, 1/4. Ele está falando aqui que está simplesmente reduzindo, não está falando de desligar, não está falando de nada disso. E se pressionar 3 vezes, vai ser 50% do aproveitamento, né? Ele vai ser uma operação otimizada com redução para metade da capacidade do compressor. Novamente, pelo que eu entendo aqui, ele está reduzindo a rotação do compressor, porque ele é um compressor inverter e ele tem essa possibilidade de reduzir essa rotação, né? E com isso diminuindo a eficiência, não diminuindo a eficiência, diminuindo a potência total do ar-condicionado, né? Aí se a gente pressionar novamente, ele vai retornar para 100% da capacidade do compressor, né? Ele fala aqui embaixo, uma atenção, ó, focar aqui. Ao selecionar as opções 75 ou 50% do limite, haverá uma redução da capacidade do aparelho, podendo assim não atingir a temperatura selecionada. Ok, ele fala somente da redução da capacidade do aparelho, né? Ele não fala que o aparelho vai ficar desligando em algum intervalo de tempo recorrente. Tá, agora vamos para o outro lado do manual. Aqui ele fala do exemplo, né? O display do controle remoto apresenta lá intercaladamente a temperatura configurada e o percentual que a unidade está funcionando. Aí ele mostrou alguns exemplos aqui, né? Que inclusive está em 23 graus, ou seja, de acordo com ele, eu posso estar em 23 graus ou abaixo disso, né? Sem que o modo Gear, que é esse modo 75 ou 50%, seja desativado. Ok, aí ele mostra os dois exemplos, 75 ou 50%, como eu vou mostrar agora nos testes, né? E, ok. Nota, quando em operação normal, com capacidade plena do compressor, 100% de aproveitamento, não há indicação no display, né? Ou seja, essa palavrinha aqui, ó, Gear, não vai estar aparecendo em cima do display. Ok, agora já resumido, qual que é o meu defeito do meu ar-condicionado? Ele
Simplesmente, quando eu ligo ele nessa função, eu selecionar a temperatura, por exemplo, de 23 graus, ele fica desligando aleatoriamente em momentos o compressor do lado de fora. E vocês sabem que quando desliga o compressor, para de gelar. Não era para estar acontecendo isso. Não era. Quando eu desligo do modo Gear, o ar-condicionado gela perfeitamente e alcança a temperatura desejada que eu quero. E, ok, ele gela muito bem com exceção dessa função, né? Mas quando eu ativo aquela lá, o quarto simplesmente às vezes gela por 1 minuto, 2 minutos, e o compressor desliga, né? E o quarto esquenta novamente, assim, nunca alcançando a temperatura que eu quero. E isso está fora do manual. O manual próprio diz, né, que ele somente vai reduzir a capacidade do compressor, ele não vai ficar desligando. Isso para mim é um defeito. E eu acho que uma pessoa leiga qualquer vai identificar isso, né? Inclusive eu estou identificando e gravando esse vídeo para provar que é o que está acontecendo. Ok, agora eu vou fazer o teste aqui no meu ar-condicionado e eu vou mostrar para vocês sobre essa questão. Aqui está o meu quarto, não é um quarto grande, é um quarto pequeno. O meu ar-condicionado é de 12.000 BTUs. E ele gera muito bem mesmo quando tá fora dessas funções. Mas quando eu coloco nela, que é 75%, não falando de gelar, né? Ele fica desligando, então ocasionalmente eu não sei se 75% iria gerar ou não. Mas ok, vamos ligar. Tá aqui o meu controle. Vou focar aqui. Liguei. Tá em 23 graus. Ligou, né? Agora eu vou adicionar o modo Gear. Ó, modo Eco, né? Lembra do manual? Desliguei. Modo Gear, 75%. Tá em 24 graus. Ativei lá. Eu só não mostro no meu aplicativo porque não tem como. Eu tô gravando aqui. Ok, qual que é a temperatura do meu quarto agora? A temperatura é cerca de 28 graus. Eu deixei 2 termômetros aqui. Cerca de 29, na verdade, né? Que esse termômetro aqui é mais ruimzinho. Esse aqui é melhor. Cerca de 29 graus na minha cama. Ocasionalmente vai começar a diminuir a temperatura agora, porque o defeito ele começa a partir de momentos aleatórios. Ele agora o compressor tá funcionando. Tá. Ele começa assim funcionando e depois para. E vai fazendo isso com o tempo. Ok, só para mostrar para vocês, né? Novamente a temperatura. Eu só não meço lá dentro porque realmente dá um pouco mais de trabalho. Vou mostrar que o bar tá saindo. Ó, tô sentindo aqui que o ar tá... que o compressor, né? Tá ligado. Eu vou ficar gravando até ele desligar. E vou mostrar pra vocês que ele tá desligando. Deixar o vídeo em tempo real, sem corte, pra vocês verem. Esse aqui é um defeito, né? Já vieram 2 técnicos aqui em casa analisar. Os 2 falaram que realmente isso não é para acontecer. No entanto, porém, todavia, eles falaram que tentariam resolver com a engenharia da mídia. Eu tenho, né, as conversas aqui no meu celular. E simplesmente começaram a me ignorar e fecharam as duas OS, né? Lembrando que isso aqui foi instalado com a autorizada da própria mídia. Isso aqui é um defeito oculto, que o pessoal provavelmente deve ser desse lote, eu não sei, deve ser algum erro de software, de firmware, né? Algo desse estilo, né? Detalhe, minha profissão, hoje em dia eu sou
programador, né? E eu sou entusiasta no meio eletrônico, né? Também às vezes. E eu comprei o ar-condicionado já pensando nessa função, porque seria interessante para mim. Seria muito interessante para mim. Porque meu quarto não é grande e comprar um ar-condicionado de 9.000 BTU às vezes não é suficiente para 2 pessoas dentro do quarto, 3 pessoas, porque fica fazendo muito calor. Entendeu? Olha aqui, a temperatura do quarto diminuiu 1 grau já. Nem 1 grau, na verdade, né? Meio grau. Lembrando que esse ar-condicionado, se eu colocar na temperatura de modo normal, ele realmente vai tentar alcançar 23 graus e não vai desligar o compressor até alcançar. Já estou 10 minutos de vídeo. Deixa eu ver se desligou o compressor. Ó, desligou. Desligou o compressor. Lembrando, tá no modo Gear até agora. Deixa eu ver se desligou mesmo. É, a parede não tá tremendo. Vou lá fora. Lembrando que aqui é a minha janela. O controle tá aqui, ninguém vai mexer. E lembrando da temperatura também do quarto. 28,5 graus. Tá setado para 23. Vamos lá. Minha janela tá ali, né? Só para vocês terem referência. E vou ali fora da minha casa, que o ar-condicionado fica na parede. Aqui minha janela, lembra? Olha aqui. Desligado. Ele desligou. Olha aqui as pás. Tá nem fazendo barulho. Absurdo. Absurdo. Indignado. Olha lá. Não tá movendo as pás. Olha aqui. Tá desligado. Não dá pra ver muito bem aqui por causa das grades. Mas lá, tá desligado. E ele fica nesse ciclo. Lá, pra ver melhor. Tá novo o ar. Tá novo. Não tem nada. Olha lá, a instalação feita pelo técnico. Perfeito. Desligou. E agora? Cadê a resolução por parte da mídia? E aí? Isso aqui é um defeito de hardware, de instalação? Isso aqui não pode não. Olha, gastei 4 mil reais nesse ar-condicionado, então eu acho justificável todas as funções que pregaram na publicidade dele, né? Que inclusive tá no modo guia, que ele vai funcionar, estarem funcionando. E não é esse caso. Simplesmente tá aqui, agora ele liga de novo. Isso porque eu já abri uma reclamação no Reclame Aqui e eu vou abrir uma segunda. Caso não resolva a segunda, aí eu vou abrir uma reclamação do Procon falando desse defeito oculto aqui, desse vício, que não era pra estar acontecendo. Enfim, galera, é isso. Eu espero que tenha resolução nesse problema, né? Então, caso alguém tenha algum ar-condicionado aqui, esse modelo, procurem seus direitos e exijam a resolução desses mesmos. Nem que troque toda a unidade externa ou interna para resolver isso. Porque eu acho que a gente deve valorizar nosso próprio dinheiro. Enfim, valeu.